Bom, agora nós vamos finalizar esse tópico 8, falando sobre propriedades físicas dos compostos, que nós já estudamos na aula anterior. E nessa parte nós vamos falar sobre solubilidade. Você já deve ter ouvido essa frase aqui, ó, semelhante dissolve semelhante. Que quer nos dizer o quê? Se uma substância é polar, ela vai dissolver uma substância que é polar. E uma substância apolar vai dissolver uma substância que é apolar. Por exemplo, se eu sujar a minha mão de tinta, óleo, por exemplo, não adianta eu passar água, porque a água não vai remover, já que a água é polar e essa tinta ela é apolar. Então eu preciso usar um solvente orgânico. Quando a gente fala solvente orgânico, geralmente nós estamos falando de solventes com características apolares, como por exemplo o hexano. Comercialmente, uma mistura desses alcanos é conhecido como thinner, água rasa. Então você consegue remover essa tinta óleo da sua mão, que tem características apolares, com o solvente que também é apolar. Então semelhante dissolve semelhante nessa história. Da mesma maneira que quando você vai tomar banho, o seu corpo está sujo também com óleo, gordura. Óleo e gordura são substâncias também apolares. Então, se você só passar água sobre o seu corpo, você não vai conseguir remover a gordura. Por isso, você precisa de uma substância para ajudar a interação da gordura com a água. Então, nesse caso, você usa um sabão ou detergente. O mesmo que acontece, com esse coronavírus, que você tem que lavar a mão com água e sabão, por exemplo, porque esse sabão vai destruir a camada proteica do vírus e aí vai expor o seu RNA, que vai então destruir o vírus, tá certo? Então seria uma interação de solubilidade, essa questão de lavar as mãos com água e sabão. Então nós vamos ver uma seguinte situação. Por exemplo, se eu tenho uma substância que é polar, a molécula de água consegue interagir com ela, e isso nós chamamos de solvatação. Então, o lado negativo da água interage com o lado positivo dessa molécula polar, assim como o lado positivo da água interage com o lado negativo dessa molécula polar. Então, uma molécula polar interage bem com a água. Então, nós podemos fazer no laboratório um teste simples. Sabendo que a água é polar, toda substância que se dissolver bem em água também vai ser polar. Se uma substância é pouco solúvel em água, é porque ela deve ter características apolares. Lembrando que compostos inorgânicos, como sais, existem alguns sais que são pouco solúveis em água, que vocês estudam lá na constante de produto solubilidade. Isso não tem nada a ver com polaridade. Substâncias iônicas, algumas delas não são muito solúveis em água. Então se eu usar um solvente orgânico eu consigo dissolver essa substância iônica? Não. O melhor solvente de um composto iônico é a água, tá certo? Apesar que tem alguns exemplos de substâncias iônicas que não se dissolvem bem em água. Então nós estamos falando aqui de moléculas, sobre essa questão de solubilidade que aparece muito nos compostos orgânicos. Mas como eu já falei anteriormente para você, a água interage muito bem quando você tem partículas com cargas, tá certo? Então o lado negativo se uma molécula tem carga negativa, quer dizer que a água interage bem pelo lado do oxigênio, aliás, pelo lado do hidrogênio, que é o lado positivo da molécula de água. Já se uma molécula tem carga positiva, ela também interage bem com a água pelo lado negativo da água, que é o oxigênio. Então, moléculas carregadas se dissolvem melhor em água do que moléculas neutras, tá? Nós já vimos isso anteriormente. Então, por exemplo, a molécula de água pode formar ligação de hidrogênio com a molécula de álcool. O etanol, ele se dissolve muito bem em água. Perceba que o etanol tem uma parte polar, onde está a hidroxila, e a parte apolar da cadeia carbônica. A parte apolar, até 3 carbonos, ela não vai predominar sobre a parte polar. Então, ou seja, a parte polar dá maior característica à molécula até 3 carbonos. A partir de 4 carbonos, a parte apolar fica bastante intensa, então diminuindo a polaridade da molécula.
Então aqui a molécula de água consegue formar ligação de hidrogênio do hidrogênio da água, que está parcialmente positivo, com o oxigênio do álcool, assim como consegue também formar ligação de hidrogênio do oxigênio da água, que está parcialmente negativo, com hidrogênio de outra molécula de etanol, tá certo? Então, nós sabemos que quanto maior o número de interações de moléculas de água com os compostos, maior vai ser a solubilidade. Então, uma molécula, ela pode ter uma cadeia carbônica grande, lembrando que a cadeia carbônica sempre é a parte apolar da molécula que não interage bem com a água, que é polar. Mas se essa molécula tiver vários grupos polares, quais são os grupos polares comuns nos compostos orgânicos? Oxigênio e nitrogênio. Oxigênio e nitrogênio conseguem formar ligações de hidrogênio com a água, eles estando presentes em compostos orgânicos. Então, quanto maior o número desses grupos polares nas moléculas orgânicas, maior vai ser a interação da molécula de água com esses grupos polares através da ligação de hidrogênio, portanto, a solubilidade tende a ser maior. Vamos dar um outro exemplo aqui. Nós temos vários compostos orgânicos aqui, 3 compostos orgânicos, são moléculas de álcoois. Aqui você tem o butanol, o pentanol, e aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É o 1-decanol. 1-decanol tem uma cadeia carbônica muito grande. Aqui está mostrando a fórmula dele aqui de bola, né, que a gente também chama de linguiça aqui, que ela é espichada. Essa parte que só tem carbono e hidrogênio é a parte hidrofóbica, ou seja, não tem afinidade com a água. E esse grupo onde tem OH é o grupo hidrofílico, ou seja, grupo que tem afinidade com a água. Nessa molécula, a parte hidrofóbica é muito maior do que comparativamente com essa molécula aqui. Todas essas moléculas aqui são pouco solúveis em água, porque a cadeia carbônica delas são grandes, né? Apresentam mais do que 3 carbonos. Aqui 4, 5, aqui 11. Mas quanto maior essa parte hidrofóbica, menor vai ser a solubilidade dessa substância em água, né? A água só consegue interagir aqui. Então, comparativamente a essas 3 substâncias, essa substância tem a menor solubilidade em água do que essa, que tem menor solubilidade em água do que essa. Tá certo? Então, essa é a comparação que você pode fazer. Mas se nessa molécula eu tivesse várias hidroxilas, talvez ela pudesse ser mais solúvel do que as de cá. Tá certo? Mas nesse caso, você só tem uma hidroxila. Por exemplo, a molécula do açúcar, a fórmula molecular é C12H22O11. Então são 12 carbonos. Só que tem muita hidroxila, tem muito oxigênio na molécula de açúcar, da sacarose. Portanto, existem vários grupos capazes de formar ligação de hidrogênio com a água, por isso que a sacarose é uma substância bastante solúvel em água. Então vamos fazer a comparação de algumas substâncias aqui e a sua solubilidade. Aqui nós temos uma tabela que contém vários tipos de éteres, de 2 a 6 carbonos. Você percebe que esse local onde está o oxigênio sempre é a parte polar da molécula de éter, né? Como já foi mostrado anteriormente. Você percebe que moléculas pequenas, com 2, 3 carbonos, elas são solúveis em água. Quando está na tabela dizendo que é solúvel, quer dizer que ela é infinitamente solúvel. Qualquer proporção dessas moléculas se dissolve bem em água. Tá certo? Isso, como eu tinha dito antes, se você tem uma parte polar, até 3 carbonos, a parte polar vai se sobressair. A partir do momento que você tem 4 carbonos, e esse éter aqui é um éter bastante conhecido, que é o éter etílico, tá certo? Cujo nome eu já expliquei, que o nome mais correto deveria ser éter dietílico. Ele tem uma solubilidade, ele tem pouca solubilidade, ou seja, em cada 100 gramas de água eu consigo dissolver apenas 10 gramas desse éter. Então a solubilidade dele é baixa. Então quando eu colocar quantidades iguais desse éter de água, você vai ver que eles não vão se misturar. Se a cadeia carbônica aumenta mais ainda, você percebe que fica minimamente solúvel em água. Apenas 1 grama desse éter agora se dissolve em 100 gramas de água. Se a cadeia carbônica aumenta mais ainda, aí foi dito que é insolúvel. A gente deve usar o termo pouco solúvel, né? Porque uma pequena parte acaba se dissolvendo aqui, 0,25 gramas desse éter se dissolve em 100 gramas de água. Então você percebe que até 3 carbonos é infinitamente solúvel, e a partir do momento que você aumenta a cadeia carbônica, passando de 4 para 5 para 6, a solubilidade vai diminuindo, porque a parte hidrofóbica está aumentando. Nessa outra tabela agora, quando você compara, você tem
uma outra história. Nós já comparamos os haletos de alquila em relação à sua temperatura de ebulição. Aqui nós estamos falando de solubilidade em água. Você percebe que essa molécula aqui é de fluoreto de metila, ela é muito solúvel em água. Aqui existe uma ligação polar e essa molécula ela é pequena, né? A partir do momento que aumentou para 2 carbonos, ela se tornou solúvel. Também bastante solúvel, não tão solúvel quanto a de cima. Agora passou para 3 carbonos, ficou pouco solúvel. Ah, mas você não falou que até 3 carbonos a parte polar prevalece? Bom, só que aqui você não tem um oxigênio e um nitrogênio, né, que podem formar ligações de hidrogênio com água. Você tem simplesmente uma diferença de polaridade entre carbono e flúor, que existe, mas não tem a mesma interação com a água, como se fosse um oxigênio ou um nitrogênio. E passou a ter 4 carbonos, são insolúveis. Então todas que você vê aí, com 4 carbonos, com cloro, bromo e iodo, todos são pouco solúveis em água. Mas quando eu comparo essa primeira molécula, substituindo o flúor pelo cloro, ela se tornou apenas solúvel, não tão solúvel quanto essa, mas ainda bastante solúvel. Quando passa para bromo, ela fica pouco solúvel, e para iodo também continua pouco solúvel. O que está acontecendo nessa primeira linha? Você está aumentando o átomo de halogênio, mas você também está diminuindo a eletronegatividade do átomo de halogênio, né? O flúor é o mais eletronegativo dos 4 halogênios. Então, as interações com a água ficam diminuindo, né? Quando você passa do cloro para bromo para iodo. Quando você aumenta a cadeia carbônica, novamente a solubilidade diminui, né? Então, com 2 e 3 carbonos, mesmo com cloro, bromo e iodo, a solubilidade é baixa entre eles. Também não é aqui importante vocês ficar sabendo quais são os valores exatos, porque isso talvez possa ter alguma variação entre eles. É bom saber apenas que se tornaram pouco solúveis porque a cadeia carbônica aumentou, e como eu já falei anteriormente, quando você tem 4 carbonos, aí você tem moléculas que são bem pouco solúveis em água, tá certo? Então a gente finaliza esse tópico 8 que fala sobre propriedades físicas, e nas próximas aulas nós vamos falar sobre conformações das moléculas.